Olá pessoal, aqui é Fábio Lourenço, mais uma vez trazendo um vídeo para vocês, diretamente da Suíça, do canal do Outro País. E eu parei aqui um pouquinho aqui, que eu estou esperando chamar aí para fazer as entregas, né? Aí eu estava lembrando que tem a questão aí que eu fiquei devendo para alguns inscritos aí, falar um pouquinho mais sobre a Itália, né? Porque eu venho falando bastante coisa sobre a Suíça, obviamente porque eu estou vivendo aqui, então é um pouquinho mais... eu acho que tem mais assunto e tudo mais. Mas eu fiquei devendo aí falar um pouquinho sobre a cidadania italiana e tudo mais. Aí eu queria nesse vídeo fazer um resumão do processo de cidadania. Então, para quem está chegando agora aí, não conhece meu canal, tem quem está caindo de paraquedas aqui nesse canal. Então, eu vivo aqui na Suíça já faz 7, quase 8 meses, tá? E eu venho fazendo vídeos justamente para ajudar você que quer viver na Europa, que de repente tem cidadania europeia, italiana, portuguesa e tudo mais, chegar e se estabelecer aqui, tá? Uh, então eu mostro um pouquinho aí do um pouquinho aqui da Suíça, né? E falo bastante coisas de como você chegar aqui, se estabelecer aqui, trabalhar, né? E dou algumas dicas para isso, tá bom? Para quem já está acompanhando o canal, sabe que eu fiz meu processo de cidadania na Itália. Aí depois que eu tirei minha cidadania, eu resolvi minha vida no Brasil, voltei pro Brasil, resolvi minha vida lá, vendi um monte de coisa e tal, e vim para a Suíça aqui para viver aqui, tá? Então eu queria fazer um resumão dessa questão aí da cidadania italiana, tá, pessoal? Para quem não conhece, não sabe nem por onde começar, funciona mais ou menos assim. Então, primeiro, você que tem a descendência de italianos, tá? Primeiramente, você tem que achar o seu antenato, tá? Se você sabe quem é o seu antenato, você sabe o nome dele, onde ele nasceu, onde ele viveu, onde ele morreu, fica muito mais simples. Se você não sabe, você tem que procurar essas informações, tá, pessoal? Então, primeira coisa, converse com seus familiares, tá? Seus avós, seus tios, sua mãe, seu pai, né? De quem tiver aí, quem for o descendente desse italiano, converse com esse pessoal, tá? Às vezes tios mais distantes, né? Ou tios avós mais distantes, de repente você vai conseguir as informações que você precisar para encontrar o seu antenato. Por que eu estou dizendo isso? A questão aí de encontrar o seu antenato. Porque você tem que saber onde o seu antenato ele nasceu, qual é a cidade que ele nasceu, tá? E é importante saber onde ele nasceu, onde ele casou, onde ele morreu, tá? A partir de onde ele nasceu, que vai começar a saga aí de você levantar toda essa documentação para poder tirar a cidadania italiana. Então é um passo de cada vez. Em um vídeo anterior eu falei sobre o Family Search, para quem não sabe nem por onde começar, não sabe onde ele nasceu, não sabe onde ele se casou e não sabe onde ele morreu. Então tenta buscar pelo nome dele, aí vai precisar saber o nome e sobrenome, né? E variações desse nome e sobrenome, porque quando os italianos chegaram no Brasil, muitos deles até alteraram o nome ou escreveram de forma diferente. Por quê? Imagina o seguinte, lá em meados de 1800, quando eles foram para o Brasil, é, eles eram analfabetos ou semi-analfabetos, eles chegavam lá com pouquíssima bagagem, eles não sabiam falar português, então assim, os registros que foram feitos quando eles chegaram no Brasil foram muito precários, tá? Então você imagina lá um bando de italianos chegando no Brasil, é, quase que com a roupa do corpo, passaram muito tempo nos navios para chegar no Brasil, passaram fome, alguns morreram na viagem, às vezes chegaram doentes. E o que aconteceu? Quando eles fizeram os primeiros registros no Brasil, tá? É, a pessoa que estava registrando lá registrava o nome que ela entendia. Então, assim, muitos estavam com a grafia errada, com a ortografia errada. Então, é meio complicado de encontrar isso. Aí tenta lá no Museu do Imigrante, em São Paulo, alguma informação. Mas primeira coisa, converse com os parentes. Depois Museu Imigrante, depois Family Search é o site que vocês podem tentar procurar. Esse site tem bastante informação, tá, dessa migração. E tem até documentos digitalizados lá, de repente pode ajudar bastante, tá bom? Os bairros principais que os italianos foram para São Paulo capital seria Cambuci,
Moca, né? É, Bom Retiro também, tá bom? Só que daí muitos italianos foram muito para os interiores de São Paulo. Aí eu não vou nem entrar no mérito dos outros estados e cidades, tá? Foram para o sul, alguns foram até para o nordeste, daí aí cada um foi para um canto, tá? E existem muitas cidades do interior de São Paulo também que foram colonizadas por italianos, tá? Aí, ok, beleza. Você achou o seu antenato italiano, aí você vai precisar fazer a linha de descendência através da documentação. A documentação é certidão de nascimento, casamento e óbito de inteiro teor. Primeiro a certidão de nascimento do antenato você vai ter que pedir na Itália, tá? Depois você vai ter que encontrar onde ele casou. Se ele casou na Itália, vai ter que pedir a certidão de nascimento, a certidão de casamento na Itália. E onde ele morreu, provavelmente ele morreu no Brasil, então certidão de óbito. Depois você vai traçando a linha, por exemplo, se o seu antenato era o seu bisavô, depois o seu avô era brasileiro, aí você vai precisar nascimento, casamento e óbito do seu avô, se ele for falecido. Depois do seu pai ou sua mãe, até chegar em você, tá? Ok, aí fechou essa documentação, você precisa verificar também se nessa documentação existe algum erro de grafia, tá? Ou erro de data, ou erro dos nomes, tá? Por quê? Porque assim, quando você tem uma certidão de nascimento, por exemplo, do seu avô, aí o seu bisavô que era o antenato, né? O nome do seu bisavô, ele saiu lá na certidão de nascimento do seu avô e na certidão de casamento do seu avô. Provavelmente vai aparecer lá o nome dele. O nome tem que estar correto. Aí como é que você vai saber se o nome do seu bisavô, né, no seu antenato, está correto? Através da certidão de nascimento dele. O nome correto dele é o que está na certidão de nascimento dele. É o nome que ele foi registrado no nascimento, tá bom? Então, se em algum momento o nome dele ou de qualquer outro parente seu estiver errado, você vai ter que pedir a retificação disso. Isso é nos cartórios. Depois eu posso fazer um vídeo falando de cada passo aí, de cada situação, tá? Aí depois que você fizer todas essas retificações, tudo isso vai custar dinheiro, tá, pessoal? Então já guarda uma grana aí, porque tudo isso vai custar grana. Vai custar dinheiro. E não é muito barato não, tá? Ok, você conseguiu fazer o levantamento de toda essa documentação. Depois disso, você vai precisar escolher. Ou você vai dar entrada no processo de cidadania no Brasil. Antes disso, desculpa, você vai ter que traduzir e apostilar essa documentação e registrar no cartório de registro de títulos e documentos, tá bom? De feito isso, você apostilou, traduziu, tradução juramentada, tá? A tradução tem que ser, aliás, o apostilamento tem que ser do documento original e da tradução, tá? Apostilamento dos dois. Depois você vai lá no cartório de registro de documentos e você vai registrar todos esses documentos, tá bom? Feito isso, você pode dar entrada na sua cidadania. Aí você tem duas opções. Ou você dá entrada no Brasil, por exemplo, em São Paulo, capital, a fila de espera gira em torno de 8 a 12 anos. Né? Bem longa a espera aí. Ou você pode fazer na Itália, que daí é muito mais rápido, né? Só que daí você tem que ir para a Itália, só que daí é mais caro também, né? Porque você tem que ir para a Itália, você vai alugar um apartamento lá, uma casa, tá? E você vai dar entrada na cidade que você estiver morando, você vai dar entrada no processo de cidadania. Pessoal, falando assim parece ser fácil, mas não é fácil. Tem muita gente que faz sozinho, mas é meio complicado, tá? A primeira barreira é justamente você conseguir alugar um imóvel, tá? Nenhum italiano em sã consciência vai alugar um imóvel para um estrangeiro que vai passar 3 meses na Itália. Lembrando que o seu prazo legal para ficar na Itália é de 3 meses. Então você tem o direito de dar entrada na cidadania, mas você pode ficar legalmente 3 meses, tá? Então você tem que tentar resolver a sua vida em 3 meses na Itália. Depois disso você passa a ficar ilegal, isso pode te dar algum problema, tá bom? E o processo de cidadania, ele varia muito. Não quer dizer que em 3 meses você vai conseguir dar entrada no processo de cidadania, tá? Pode ser até que você consiga, como pode ser que também não consiga. Pode ser que você consiga, por exemplo, em 6 meses. Já ouvi falar de casos que demorou 6 meses para sair lá o ID, o passaporte da pessoa. Tá bom? Então não é garantido que você vai tirar em 3 meses, por exemplo. Por isso que é um pouquinho complicado. Tem gente que paga assessoria fazer isso, tá bom?
aí a assessoria já faz um pacote, já consegue arrumar um aluguel para você, e já faz te dar todo esse suporte. Se você não fala italiano, fica até mais complicado ainda. Como é que você vai chegar à repartição pública e solicitar o que você quer, né? Porque existem várias repartições públicas que você precisa conversar lá, tá? Então, tem que estudar essa questão aí de fazer sozinho ou fazer por uma assessoria, tá? Para uma assessoria você vai ter que pagar a assessoria. Se fizer sozinho, você vai ser mais barato, mas assim, é bom falar o italiano e tudo mais, porque senão fica muito complicado. Tá bom, pessoal? Então é um resumão aí para quem quer tirar quer reconhecer a cidadania italiana, tá? É mais ou menos isso, eu falei de uma forma bem superficial. Deixa nos comentários aí se vocês quiserem, eu faço um vídeo falando passo a passo. Aí eu vou ter que fazer um vídeo por vídeo, né, explicando cada situação, porque assim é muita informação, tá, para um vídeo só, tá, pessoal? E depois que você reconhecer sua cidadania, você vai receber o ID, né, no comune que você for tiver a residência registrada, tá? E depois do ID, o ID, para quem não sabe, é o RG, tá? O RG italiano. E depois do ID, aí sai o seu passaporte que você retira na polícia, na delegacia de polícia lá na Itália, na cidade que você fez o processo de reconhecimento. Tá bom, pessoal? Então, depois disso, você tendo um passaporte europeu, aí você pode ir nas áreas de circulação, de livre circulação do Tratado de Schengen, né, que são os países que são vinculados a esse tratado, você pode, sem precisar de visto, você pode perambular por todos esses países, tá? Você pode até trabalhar, você pode morar, tá? Fica muito mais fácil, qualquer país praticamente da Europa você pode ficar. E, se eu não me engano, para ir para os Estados Unidos não precisa de visto também, quando você é cidadão italiano, tá bom? Então, assim, abrem muitas portas para quem tem o intuito de morar na Europa, né, no exterior. Várias portas se abrem, né, e fica muito mais fácil para quem tem essa vontade aí de morar, estudar e trabalhar fora. Tá bom, pessoal? Então, eu queria deixar esse vídeo aí para vocês e espero fazer mais vídeos falando sobre isso também. E para você que gosta desse tipo de vídeo, se inscreve no canal, dá um like no vídeo, deixe seu comentário, sua sugestão de vídeo, alguma dúvida que você tiver, e a gente vai conversando por aí. Tá bom, pessoal? Obrigado por ter visto o vídeo e até o próximo. Até mais. Tchau, tchau.